Olá, o caminho para a Casa Branca está aqui em Milwaukee, no Wisconsin, acompanhando de perto a Convenção Republicana. Estamos na metade do evento, caminhando para a reta final, e vamos ter nos próximos dias os principais discursos desta convenção. Nesta quarta-feira, 17, o J.D. Vance, candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano, fará o seu discurso por volta das 9h30 da noite, na hora local daqui. E na quinta-feira, Donald Trump fará o seu discurso de aceitação da candidatura, que vai encerrar o evento. Eu sou Rafael Balago, repórter da Exame, e recebo aqui no caminho para a Casa Branca para debater a situação de tudo que tem acontecido aqui no evento. Recebo aqui Maurício Moura, professor da Universidade de George Washington, que está em outra parte do evento aqui em Milwaukee. Maurício, bem-vindo. Bem-vindo, Rafael. É um prazer estar aqui em Milwaukee na Convenção Republicana com vocês. Prazer é nosso, Maurício. E também temos aqui Luciano Pádua, em outro ponto do evento, editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Agora a gente já virou veterano de convenção republicana, né? Pois é, estamos aqui desde sábado na cidade, né? A gente chegou até antes do ataque a Trump, a gente rodou bastante aqui, passou perrengues, entrou no plenário. Vimos, né, ontem à noite, inclusive, os discursos, né, de Nikki Haley e Ron DeSantis ao vivo. Até pedi para você falar um pouco mais sobre isso logo mais. Mas antes de começar, fiz o convite, né, para você, espectador, seguir o nosso canal da Exame no YouTube para receber os alertas dos próximos programas. E também temos um canal no WhatsApp que envia notícias diárias sobre a convenção. O link para este canal está aqui na descrição do vídeo e você também pode procurar por eleições EUA no WhatsApp. Bom, abrindo a conversa aqui, eu queria que tanto o Maurício quanto o Luciano falassem o que mais chamou a atenção de vocês nesse evento até agora, começando pelo Maurício. Bom, eu acho que um fator muito importante desse evento foi a demonstração de união entre os republicanos que estão aqui em relação ao nome do Donald Trump, né? Lembrando que o Donald Trump costumava ser um fator de união do lado democrata, obviamente contra ele, e de desunião entre os republicanos, mas o que a gente está vendo aqui em todos os discursos, inclusive o da própria Nikki Haley, do Ron DeSantis, ontem fazendo apoios bastante veementes, né? É um partido unido aí para a eleição, para a disputa eleitoral. Então a gente vê bastante união. E a gente também, obviamente, observou, né, a escolha do senador por Ohio, J.D. Vance, para ser vice do Trump, com a leitura muito objetiva de que foi uma escolha pessoal aí, baseada no potencial grau de fidelidade que ele pode ter em relação às ideias do Trump, ao trumpismo e às atitudes do ex-presidente. Inclusive, as falas do Vance são muito nessa linha, né, muito idênticas ao do Trump, e a gente não vê ele como uma escolha em função do requisito eleitoral, de trazer votos em locais e demografias aonde o Trump já não tem voto, já não é favorito nesses determinados subsegmentos de eleitores, né? A gente está aí atentos aí ao discurso do candidato a vice e, como o Rafael mencionou, do próprio Trump na quinta-feira. E, Luciano, a gente andou bastante aqui pelo evento, né, nesses dias, e também o que mais te chamou a atenção, né? Você comentava um pouco com a gente a questão da segurança, né, que é muito reforçada, né? Tem policiais aí, não só de Milwaukee, mas de várias partes do país, serviço secreto, helicópteros voando, enfim, o que mais você viu aqui nas ruas de Milwaukee nesses dias que te chamou sua atenção? Pois é, Rafael. Eu acho que teve algumas coisas que são curiosas da gente mostrar para o espectador. A começar pegando carona no que o Maurício falou, da Nikki Haley e do DeSantis, né, que eram os oponentes do Trump antes ali na pré-campanha, nas primárias. A gente estava dentro do plenário, né? A gente estava no floor, como chama aqui. Tava uma confusão daquela generalizada. O Trump estava sentado numa espécie de tribuna de honra, né? Ele observava tudo como se ele fosse um grande espectador ali, assim, com um sorriso muito sereno no rosto. E foi muito curioso para a gente que está cobrindo. Se você está com a gente no podcast desde o começo, você viu a gente falando muito sobre Nick Haley, viu a gente falando muito sobre o Ron DeSantis, e acho que para a gente foi muito, muito curioso ver como o Trump acabou conseguindo dominar e fazer a Nikki Haley vir aqui e falar. Ela fez um discurso que até beira a ambiguidade, né, Maurício? Que ela fala um pouco ali sobre, eu não concordo 100% com o Trump, mas você não precisa concordar 100% com ele também, se aproximando dos independentes. E o Ron DeSantis falou muito sobre uma agenda mais ideológica do partido, então falou de ideologia de gênero. A gente escreveu uma matéria bem completa na Exame, uma análise tentando trazer um pouco do nosso sentimento. Teve uma passagem que foi curiosa, que quando o Ron DeSantis ele fala
sobre não ter ideologia de gênero nas escolas, né? Uma delegada do estado de Nebraska, ela fez um yes tão sincero assim na minha frente, que o nome dela é Julie Anderson, e eu não consegui depois conversar mais com ela, mas ela fez uma tão do fundo da alma, assim, que eu acho que mostra um pouco também o público desse próprio evento. Para além disso, Rafael, desse destaque, e me alongando um pouco mais aqui, eu acho que tem essa questão da segurança, que eu acho que é algo que a gente vai colocar para debate depois, mas que é pouco compreensível para quem não está aqui, mas é como se houvesse de 14 quarteirões de uma cidade absolutamente fechados. Eles estão cercados por grades de ferro. A gente tentou entrar por um outro lado no primeiro dia. Isso nos custou 1 hora andando, porque não há pontos de entrada. São 5 checkpoints em que tem cães farejadores, em que o motorista tem que sair, abrir o capô do carro, a segurança e todo mundo muito perdido. As forças de segurança, tanto as locais quanto o serviço secreto, parecem ainda tentando se entender. Então é um nível de segurança que a gente vê talvez só em eventos com chefes de Estado, né? Assim, uma Assembleia Geral da ONU, um esquema de segurança realmente muito forte, que nos faz me perguntar, caramba, qual é o estado da democracia americana se para fazer uma convenção partidária precisa de tamanha segurança? Mas esse é um debate que a gente pode deixar para a próxima ocasião. Mas é uma percepção que eu queria compartilhar com o nosso espectador, Rafael. Assim, a segurança é um tema importante também depois do ataque, né? O presidente Donald Trump, no sábado passado, ele tomou um tiro de raspão na orelha. Ele sobreviveu, né? Está bem. O Trump até veio aqui na segunda e na terça, ficou ali na tribuna acompanhando os discursos, como o Luciano comentou. E aí, voltando para o Maurício a conversa, Maurício, a gente tem pesquisas que saíram hoje já, né, dizendo que o ataque não mexeu muito com os números das pesquisas ainda, né? Faz 4 dias, é muito pouco ainda. Mas, na sua visão, como que esse ataque, né, mexe com os rumos da campanha e pode também mexer com as expectativas dos eleitores? Bom, como você mencionou, né, não tem nenhum dado agora que corrobore que houve uma mudança significativa ou relevante ou significante aí nos números de pesquisa. E, obviamente, que do lado republicano coloca o Trump do ponto de vista de narrativa política para ele, que é a figura de vítima e de mártir, né? É uma figura que ele sabe executar muito bem. E a gente viu aqui que muito da energia aí do discurso, inclusive principalmente o discurso do Ron DeSantis, que ele termina o discurso dele com o mesmo falando fight, 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 lute, 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 né, que foi o que o Trump fez no dia do atentado. Mas a gente também enxerga que o Trump ele continua sendo um candidato altamente rejeitado, né, principalmente rejeitado entre os eleitores independentes. Até estou curioso para ver esses eleitores da Nikki Haley são sensíveis à mudança de posição dela. Ela era extremamente crítica ao Trump há fazer um mês, agora ela apoia de maneira incondicional. Então quero ver se vai ter alguns efeitos nos eleitores dela. A gente não tem esse número ainda, mas é importante dizer que do lado democrata houve no curto prazo uma trégua em relação às propagandas do Biden, né? Eu reparei hoje na televisão local que as propagandas voltaram. E eu acho que do lado democrata eles devem estar se perguntando como tocar a narrativa aí que o Trump é uma ameaça para a democracia, mesmo diante desse episódio trágico aí do atentado em cima dele. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, do lado republicano coloca o Trump numa zona de conforto, do lado democrata abre um desafio para ver como é que eles vão continuar as principais linhas de ataque democrata, principalmente essa linha de ataque em relação ao Trump ser uma ameaça à democracia. Ontem, na terça-feira, eu, Luciano e eu fomos a um evento aqui paralelo à convenção, né? Fomos a um encontro com o Chris Lativita, né, que é um dos dirigentes da campanha do Trump, e nesse evento ele disse que mantém a estratégia, ou seja, que eles não querem falar muito do ataque na campanha, que eles querem bater no Biden para a questão da inflação, né, que teve uma alta forte nos últimos anos, e também pela imigração, que teve também recorde de entrada de imigrantes pelas fronteiras nos últimos anos, né? E aqui vem nos discursos também, a gente vê muito esse discurso de que a imigração é a causa de todos os males, né? Ou seja, alguns discursos até inferiram de que a imigração ajuda a piorar a inflação, ajuda a piorar a segurança, tentando amarrar tudo em uma solução simples, que seria a de construir o muro, né? Que é uma coisa que o Trump já vendeu em 2016, fez parte do muro durante seu governo, não terminou, e agora tem a expectativa que ele retome essa política dura contra a imigração. E aí queria que o Luciano falasse um pouco mais sobre o que a gente ouviu ontem, né, do Lativita, e que mais que chamou sua atenção na palestra dele ontem.
Pois é, Rafael, acho que o Latif tá ontem, ele foi uma palestra muito interessante. Ele é um operador de campanhas aqui do Wisconsin também. Já fez muitas campanhas estaduais. E foi interessante ver ele falando um pouco de como na cabeça dele, pelo menos on the record, né? A gente não sabe como vai ser, na verdade, nos bastidores, como não muda a campanha para eles. Como eles vão tentar continuar atacando os pontos principais que eles consideram é, aqueles que vão mudar a eleição, que são esses é, temas da mesa. Então, o preço dos alimentos, inflação, o preço da gasolina. Tentou mostrar ali uma abordagem muito pragmática do ponto de vista. Ele fez um contraponto à questão das pesquisas que já sairiam, meio que se antecipando as pesquisas que já sairiam, falando que essa pesquisa aqui, a gente estava citando, é da Ipsos Reuters. Ela mostra que, nacionalmente, os candidatos estão ainda empatados tecnicamente. O Trump subiu um pouquinho, dentro da margem de erro, e o Biden desceu um pontinho, se eu não me engano. Dois, o Trump subiu, um, o Biden desceu, posso estar enganado, mas é algo nessa linha. E o que o Lativita fala é que isso é o sentimento nacional, mas que eles estão brigando agora não é pelo sentimento nacional, como todo a gente pode saber, e o Maurício pode aqui depois trazer para a gente mais detalhes dessa questão. Eu acho que assim, eles estão brigando muito mais para tentar pegar nas franjas onde o voto vai ser decidido. Aqui, novamente, são 6 estados que a gente conta que vão ser aqueles que vão ser decisivos para a eleição americana. Eles são Arizona, Nevada, Geórgia. Nesses 3 estados, o Trump tem vantagem nas pesquisas acima da margem de erro. Então, ali parece que o trabalho está muito mais adiantado. E tem ainda Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, que foi até onde aconteceu o ataque, que são esses estados que compõem o Blue Wall. E pelo que o Lativta falou, ele tem ali um desafio muito grande de distribuição de recursos na campanha. E ele deixou muito claro, até citando o J.D. Vance, que eles vão tentar focar muito nesse Blue Wall. Ele falou que o Biden já gastou 130 milhões de dólares em anúncios de televisão. Eles não gastaram nenhum centavo ainda, segundo eles. De fato, eles têm bastante momento de mídia espontânea por causa do noticiário, né? Então, ele tentou deixar bem claro assim, uma abordagem muito pragmática e, por final, eu destacaria que ele esbanjou confiança. A gente até saiu com um título curioso de que, perguntado ali se estava querendo um segundo debate com o Biden, ele falou, mal posso esperar, e quero um terceiro. Né? Assim, ficou um pouco claro nas entrelinhas que eles consideram o Biden um candidato ideal para ser derrotado. E ele falou que não faria também diferença se fosse o Biden ou a Kamala Harris, porque a narrativa seria a mesma. Mas, de novo, acho essa uma versão on the record. Me pareceu muito, e aqui fazendo uma interpretação do que eu vi, me pareceu muito que ele estava muito satisfeito com caso o Biden continuasse. Maurício, não sei o que você pensa dessa estratégia do Blue Wall, mas se faz sentido para você. Não, totalmente. Essa é a estratégia que vai decidir a eleição. E eu acho que eles estão totalmente certos em alocar recursos lá. E só pela agenda dos candidatos, a gente já dá uma noção da importância que esses 3 estados que você mencionou têm, né? Com certeza, o Biden é o candidato ideal para o Trump, porque ter um candidato em que a idade dele vai ser questionada em todos os dias da campanha é o mundo ideal, porque daí eles começam a questionar todos os processos e todos os problemas que o Trump tem. E lembrando que o Trump, entre nós aqui, desculpa repetir isso, o Trump é um candidato ruim, porque qualquer candidato com um presidente mal avaliado como é o Biden seria amplamente favorito, e a gente ainda está discutindo disputas nos estados-chave. Então, é importante ter um candidato ruim do outro lado, e como todo mundo sabe, que foi amplamente exposta depois do debate, passou a ser um grande tema para eles, né? Dito isso, é importante dizer também que a campanha do Trump ela não conseguiu ainda mobilizar um eleitorado a mais, né? Ele está basicamente trabalhando a base dele, que é uma base praticamente intacta de 2020. Ontem a Nikki Haley falou, foi a única que falou nos discursos que eu ouvi de ontem, que o Partido Republicano tem que expandir a base, né? E isso é uma coisa que a atual campanha do Trump, essa estratégia do Trump, ela tem pouco sucesso, tem pouco êxito. Vamos ver, e aí a grande pergunta para o discurso do Trump, se ele vai conseguir amenizar um pouco, baixar a temperatura, que obviamente quando ele faz isso, ele tem uma possibilidade de ter uma ressonância maior com esse grupo de eleitores independentes aí, que é o que eles vão brigar aí
nesses 3 estados. Do lado da campanha do Biden, a situação é muito ruim, porque, como o Luciano falou, em 3 estados que poderia ter disputa hoje, claramente o Trump é favorito, e ele não tem espaço para errar nesse blue wall, né? Ele não pode, ele está empatado na margem de erro, ele tem que ganhar os 3 que ele está empatado na margem de erro. Entre nós aqui, não é fácil quando você está empatado na margem de erro ter 100% de aproveitamento. Então a campanha do Biden, eu acho que ela entra numa situação bastante delicada, porque o que eu estou vendo, na verdade, o que eu estou vendo nos Estados Unidos é o que eu vejo em vários locais polarizados, né? As campanhas têm cada vez menos efeito na conquista de novos eleitores, né? Praticamente elas só falam com as suas bases e ganha que consegue mobilizar a sua base melhor, né? Que é o caso da razão principal que o Trump está liderando as pesquisas. Eu não canso de repetir. A campanha do Trump não ganhou um eleitor de 2020 para cá. Ele base. O que acontece é que a coalizão vencedora do Biden se desmantelou. Uma coisa que o ativista disse também é que ele espera que o Vance, né, o candidato a vice, ele faça muitas viagens pelos estados aí do Blue Wall, né, Michigan, Pensilvânia. O Vance é de Ohio, né, mas não é um estado que está em disputa para valer agora, mas é uma estratégia do partido, segundo ele disse, né, que o Vance vá a muitos eventos. E aí pergunto para o Maurício de novo esse ponto, né, ou seja, se esses eventos de campanha, de fato, têm potencial para atrair mais eleitores indecisos, né, uma vez que o Biden também bastante eventos, mas tem a questão, né? Tem a questão da idade. O Biden prometeu, né, fazer um pouco menos de eventos para ficar em condições melhores. O Vance poder ir para mais lugares pode ser um ativo, de fato, para a campanha do Biden, para a campanha do Trump? Não, em primeiro lugar, que eu acho que a própria escolha do Vance mostra que o alto grau de confiança que a campanha do Trump tem, porque, mais uma vez, ele não traz um voto, né? Ele tem o perfil exatamente, ele fala as mesmas coisas, foi eleito senador onde o Trump tem voto, assim, ele não traz absolutamente nada, né? Eu acho que a única coisa interessante do Vance é que ele claramente mostra uma transição geracional, né? Que eu acho que o eleitor americano está buscando essa nova geração, né? Eu acho que esse talvez seja o lado positivo da escolha dele. Agora, em relação aos eventos, Rafael, o evento em si não é o que muda o eleitor indeciso. O importante é a mensagem, né? Se a mensagem dialogar com esse eleitor independente, com esse indeciso, vinda dos eventos, aí sim ele vai abrir um canal aí de comunicação que hoje o Trump não tem. O Trump é um candidato altamente rejeitado, gente. Essa é a realidade. E ele só está liderando as pesquisas, porque, do outro lado, tem um presidente altamente aliado. Então, assim, ele pode fazer o evento que for com a base dele, se ele não mudar a mensagem, ele vai continuar comunicando com a base dele. Lembrando que comunicar com a base dele é o ônus bônus do Trump, né? O Trump tem claramente um grande potencial de mobilização da base, acho que talvez só o Ronald Reagan tinha na história recente do Partido Republicano. Por outro lado, ele tem uma incapacidade de falar além da base dele. Eu acho que esse é o grande desafio da campanha. Eu acho que esse atentado abre uma janela para que ele possa fazer isso, para que ele amenize o tom e conseguir falar além da base dele, mas a gente vai aguardar os próximos passos. Eu queria pegar uma carona aqui com o Maurício. A gente conversou com diversos delegados, pessoal. E, assim, uma coisa que a gente viu, a maioria dos delegados são bastante pró-Trump, mas ontem a gente conseguiu muito dentro dessa franja mais extrema do Partido Republicano. Mas ontem a gente conseguiu conversar com um delegado que era bastante moderado, e eu perguntei para ele se ele não achava que o partido e todo o evento aqui, se vocês viessem aqui, a gente vai fazer mais algumas imagens, vocês vão entender, mas é uma grande ode ao Trump. Aqui embaixo, de onde a gente fala, tem um livro de poesia que é basicamente do Trump, que é os tweets do Trump botados em um livro. Tem uma Bíblia recomendada pelo Trump. A gente vai fazer uma boa matéria, o Rafael que teve essa percepção, a gente vai fazer uma matéria sobre todo esse mundo do merchandising do Trump. A imagem dele aqui é muito maior que a imagem do próprio partido. E eu perguntei para ele se ele não achava que isso era uma coisa ruim. E ele, apesar de um cara muito moderado, ele falou, olha, não acho ruim, porque o Trump conduz a política como se fosse um negócio. Ele é um homem de negócios e não fica fazendo a política tradicional. Quer dizer, então, assim, eu acho que tem essa percepção um pouco interessante dessa figura aqui do Trump nesse momento. Já são 8 anos desse trumpismo. O Partido Republicano, o Rafael mesmo chamou a atenção, não há hoje aqui nenhum líder antigo do Partido Republicano tradicional, né? Então, eu fico me perguntando o que vai ser para o futuro, e a escolha do J.D. Vance naturalmente coloca aí mais uma pimenta nesse trumpismo que pode ser o próximo novo normal desse partido. Assim, eu acho que é um ponto interessante da gente deixar no ar aí também, porque a gente não tem naturalmente bola de cristal, né?
E, Rafael, eu queria perguntar uma coisa para você. Parece que a trégua do Biden acabou, né? Depois de 4 dias sem se falar sobre a idade dele e sem ser assunto generalizado a desistência ou não dele da campanha, hoje está estampado em todos os jornais que ele pode ou não desistir, né? Exato, mas democratas voltaram, né, a pressioná-los e isso tem a resposta também a um certo movimento do sentido contrário, né? Porque começou a surgir notícias que o Biden estaria debatendo a possibilidade de de que o partido confirmasse ele como candidato a presidente antes da convenção, né? Porque a convenção, no fundo, ela serve para confirmar o candidato do partido. Então, o Trump foi confirmado aqui na segunda-feira, né? Os delegados falam os votos formalmente, né? E aí, depois disso, ele foi sacramentado aí candidato, e o mesmo vai ser feito, né, com o Biden ou outro eventual nome democrata na convenção que vai ser no mês de agosto. Mas, dada essa pressão em cima do Biden, começou um movimento para que a certificação fosse feita de modo virtual, né? O que é uma coisa meio fora da curva, digamos, né? Porque o procedimento determina que essa confirmação seja presencial e seja da convenção. E acho que aí, de novo, né, o partido tem esses dois lados. Um lado querendo agilizar as coisas e partir, né, para já confirmar o Biden mais rapidamente, e outro movimento de alguns parlamentares ali, democratas e líderes, tentando também pressionar o Biden para que desista, né, que repense essa candidatura. E não sabemos ainda o que vai acontecer, mas a gente tem aí essa data que a gente já citou aqui no podcast, que é 7 de agosto, né, que seria o dia de emissão das cédulas de Ohio, né, como o Maurício contou aqui pra gente em alguns programas atrás, que é daqui a mais ou menos 2, 3 semanas, né? Então, os democratas seguem com a sua briga interna, né? E não vejo nenhuma resolução à vista agora. Mas também queria ouvir o que o Maurício vê no partir desse momento. Quer dizer, Maurício, para onde você acha que está indo, né, essa briga do Biden fica, Biden sai? Bom, eu acho que os democratas correm o maior risco que eles correm agora é de não correr risco, né? Se continuar nesse status quo, é obviamente bom para o Trump. Dito isso, eu continuo achando que o Biden está bastante pressionado, tá? Eu sou meio a temperatura de Washington é muito negativa para o Biden. E vou te dizer por quê. Ele tem 4 pilares de pressão que ele tem que lidar. Um é o pilar óbvio, né, da pressão política, que esse talvez seja o mais forte. E lembrando, eu só quero lembrar aos ouvintes que é o seguinte: o Biden virou candidato em 2020 porque o partido se uniu contra o Bernie Sanders. Qual que era a visão do Partido Democrata? Que o Bernie Sanders, se fosse candidato a presidente, ia interferir negativamente. Eles nem estavam preocupados com a corrida à Casa Branca. Iam interferir negativamente nas eleições que estavam embaixo, para governador, para senador, para deputado, porque a pessoa vai votar no mesmo dia para tudo isso. Então eles estavam pensando, pô, o cara não vai sair para votar porque não gosta do Sanders, ele vai deixar de votar num democrata para o Senado, para governador. O raciocínio que o mundo político tem hoje contra o Biden é justamente esse. Eles estão, a cada um lá em Washington está pensando na sua própria reeleição. O nível de egoísmo político em Washington é bastante elevado comparado até ao de Brasília. Então, assim, cada um está pensando na sua própria reeleição e o cálculo político é o seguinte: se o Biden estiver no topo do ticket, eu vou me prejudicar na minha reeleição para o Senado, eu vou prejudicar o candidato a governador, eu vou prejudicar o deputado. Então, essa pressão política que o Biden está sofrendo é enorme. Tem a pressão dos doadores, que é uma pressão financeira que não é trivial. A gente teve semana passada um dos principais articuladores de doação do Partido Democrata, que é o George Clooney, vindo a público dizendo que pedindo para o Biden sair. Tem a pressão eleitoral, que obviamente cada pesquisa que sai, cada entrevista que sai, as pessoas ficam olhando se subiu, se desceu, se piorou ou não. E então, assim, cada dia no ciclo de notícias de relação a números, em relação a entrevistas do Biden, é ruim. E tem uma pressão, gente, que é uma pressão que como vocês acabaram de mencionar, voltou. Porque tem uma diferença muito grande entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos, é que o Partido Republicano é muito mais indiferente e averso ao que a imprensa está falando deles, né? Eles são muito mais independentes nesse aspecto. O Partido Democrata é muito ligado na imprensa tradicional, na mídia tradicional americana. São os democratas que consomem a CNN, o Washington Post, o New York Times, a MSNBC, enfim. E o Biden está sofrendo muita pressão de uma entidade, que é a imprensa tradicional, que é muito relevante para os democratas. Então, assim, a pressão é enorme. Do lado do Biden, o raciocínio deles é que assim, eles não vão conseguir, claramente perceberam que não vão conseguir reverter esse ciclo negativo que eles entrou, então eles estão jogando com o tempo. Eles acham que quanto mais o tempo passar, obviamente, mais uma solução de um novo candidato fica menos provável. E o que o Rafael mencionou de uma tentativa de qualificar online, que eu, Maurício, acredito que não vai acontecer, porque não tem clima para isso.
é mais uma tentativa de acelerar o tempo e com isso o Biden acabar ganhando com o WO, né? Então, mas assim, a pressão dele é muito alta e eu acho assim que a maioria das lideranças do partido, inclusive, por exemplo, acho que talvez a principal articuladora do partido, que é a Nancy Pelosi, já entendeu que se não fizer nada, corre o risco de não só perder a Casa Branca, como perder outras eleições embaixo, e isso vai ter um custo enorme para o Partido Democrata. Eu achei um ponto curioso também. Ontem a Nikki Haley, no discurso dela, ela fez alguns ataques à Kamala Harris, né? Ela quis associar a Kamala às falhas da imigração, né? Porque no começo do mandato foi dito que a Kamala cuidaria dessa questão de controle de imigração e ela acabou não tendo resultados ali, né? A imigração subiu bastante. E aí também pergunto de novo ao Maurício, né, ao Luciano, se vocês avaliam que o quão vulnerável, né, seria a Kamala Harris a esses ataques pela imigração. E também se vocês também já veem uma certa onda, né, já criando ali uma antipatia contra ela, da oposição tentando, né, criar essa antipatia contra ela. Bom, eu acho que a Câmara ela resolve um problema que eu acho que não vai se falar mais da idade, né? Mas obviamente ela vai como candidata mulher, isso já aconteceu aqui com a Hillary, ela vai sofrer ataques muito particulares a candidatas mulheres, misoginia, e ela também é uma candidata com descendência afro-americana, ela vai sofrer outros tipos de ataque, mas eu acho que deixa de se discutir o tema da idade, que eu acho que é corrosivo para a campanha democrática, ficar todo dia falando se o cara é capaz ou não de ser candidato a ser presidente. Ela resolve a questão de se ela entrar, ela tem acesso ao mesmo a mesma força de dinheiro, o mesmo pote de recursos da campanha do Biden, que um terceiro candidato não teria. A gente está falando de pelo menos 200 milhões de dólares, que é bastante relevante em qualquer contexto, né? Agora, o problema da Câmara, sem dúvida, é o Blue Wall, né? São Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, que o histórico dela, da Califórnia, de ser uma mulher, de ser a primeira mulher negra vice-presidente, não dialoga com os estados do Blue Wall. Assim, claramente é bastante distante do perfil ideal, e eu acho que esse talvez seja o principal problema dela como candidata. Agora, eu acredito que, mais uma vez, se o Partido Democrata não correr risco, é o maior risco que eles estão correndo. Luciano, algum complemento? Pois é, eu assino embaixo do Maurício aí. Eu acho que nessa análise eles têm muita dificuldade com o Biden e alguma dificuldade também clara com a Kamala. Então, tá muito complicada a situação democrata. E eu acho que essa convenção republicana aqui, claro que falta muito tempo, e foi algo que o Latifta tentou falar, olha, estamos em julho, né? O Latifta é coordenador da campanha do Trump, estamos em julho, falta muito. Não podemos achar que está ganho, mas assim, fala isso com um certo canto de sorriso, um canto de sorriso na boca. Que eu acho que o, o nível eles estão muito convencidos aqui de que tem uma boa chance de chegar à Casa Branca. E tem uma questão também que ando aqui, né, que assim, o Trump consegue mobilizar muitos republicanos e eu não sei se o Biden consegue ter esse mesmo nível, né, assim, de gerar essa empolgação no eleitorado, pelo menos em parte dele, que o Trump gera. Então, talvez essa confiança venha um pouco também de ter seguidores tão fiéis, né, como o Luciano comentou, que tem, né, produtos de Trump, bonés de Trump, é como se fosse quase um ídolo, né, ou seja, mais do que apenas um candidato. Mas, enfim, caminhando para a nossa reta final aqui do programa, queria ouvi-los, né, também sobre o que prestar atenção nos discursos finais, né, especialmente no discurso do Trump, que vai ser feito na quinta pela noite. Para o Maurício poder fechar. Mas o que eu quero ouvir do Trump é basicamente se ele vai acenar para esses independentes. Claro que ele vai incendiar o pessoal, mas dado como ele chegou segunda-feira, um Trump muito mais emotivo. Ontem eu já achei, a gente tirou foto dele, esteve próximo dele, a gente pôde ver. A gente já viu ele um pouco menos emotivo e um pouco mais na sua roupagem tradicional, desafiador, irônico e tal. Eu quero muito ver como vai ser o discurso dele e entender qual é o aceno que se faz. Para mim, essa é a grande questão. E ver também hoje o J.D. Vance, também, que eu acho que ele pode falar muita coisa ali sobre a questão da guerra da Ucrânia. Ele é muito criticado pelas posições que ele teve sobre isso, ao menos na mídia americana. É importante entender, acho, como ele vai se posicionar. Bom, eu acho que é muito difícil a gente saber o que passa na cabeça da pessoa que quase morreu com um tiro na cabeça, né? Eu acho que isso a gente deve ter um impacto psicológico que a gente não consegue dimensionar. Mas dito isso, cara, eu tô desde 2015 ouvindo que agora o Trump vai moderar e nunca moderou. Então, assim, vai ser uma surpresa enorme se ele vier com um discurso estratégico aí para os independentes. Eu quero
Eu quero estar ao vivo para ver isso, porque eu sempre ouvi que ele ia moderar, e nunca moderou, e justamente ele está aqui porque ele nunca moderou. Né? Então, vamos ver o que vem por aí. Pois é, estaremos aqui acompanhando de perto, né? Eu, Luciano, Maurício, aqui em Milwaukee. E ficamos por aqui neste programa, mas seguimos atualizando o noticiário no site da Exame, nosso canal no WhatsApp. E me despeço por aqui. Continue com a gente. Até a próxima.